E pessoal, aqui eu tenho uma sugestão referente àquela preocupação constante, né, para quem usa receiver, e não só receiver, amplificadores de áudio em geral, que é referente à possibilidade de superaquecimento do amplificador, especialmente quando ele está em um ambiente um tanto mais confinado, né, tipo dentro de um rack, sem espaço adequado para ventilação. Esse até não é o meu caso, tá? Aqui apenas uma curiosidade, eu tenho um bom espaço para ventilação. Então qual é a dica? Sei que vocês já viram um cooler aí, mas a dica não é apenas colocar um cooler, certo? O que eu tenho feito aqui na minha com o meu amplificador? Vocês estão vendo aqui, né, um aparelhozinho preso em um pregador, e aqui é um sensor de temperatura wireless. Então ele funciona em um protocolo de rede chamado Zigbee. Então aqui embaixo seria a parte de admissão de temperatura por parte do sensor. Porque que ele está nesse pregador, vocês já devem ter imaginado, que é porque se eu tentar colocar ele em pé, ele não fica direito e pode cair, né? Apenas o sensor, digo. Então eu coloco aqui no pregador, porque eu chego aqui no receiver e consigo, tá até um pouquinho sujo, vou limpar. Um pouquinho não, né? Bastante sujo. Então assim, o sensor ele consegue ficar estável, né, com esse pregador. Então, como eu falei, é um sensor de temperatura sem fio. Ele se conecta wireless com esse roteadorzinho, certo? Que é um roteador também Zigbee. Esse roteador ele se conecta à internet sem fio. Um roteador extremamente barato, custa aí cerca de R$100 e você encontra ele aí no AliExpress, esses sites para comprar, tá? Da China, cerca de R$100. Esse sensor ele também é super barato, e aí quem mora no Brasil, cerca de R$70 você consegue comprar esse sensor, tá bom? Vende no Mercado Livre. E aqui o cooler, obviamente, que vocês já viram. Esse que eu uso, ele não é 12 volts ou 24 volts. Ele, como vocês estão vendo, é bivolt, 110 ou 220. Eu comprei pelo Mercado Livre. Foi barato. Não me lembro agora o preço, mas eu creio que foi menos de R$50. E aqui, vocês já perceberam que tem um relé. Então, o cooler ele está ligado ao relé, né? E o relé obviamente está alimentado na tomada. Só que esse relé ele não é um relé qualquer. Ele é um relé que possui o protocolo Zigbee. Então ele se conecta nesse roteadorzinho aqui que vocês estão vendo, tá? Então o relé ele é controlado sem fio. Fazer uma segunda parte aqui, eu vou conectar nesse vídeo e eu vou mostrar como é que eu fiz para esses três elementos se comunicarem, tá bom? Mas assim, qual é o raciocínio? O primeiro é fazer um controle liga e desliga de temperatura. Bom, então vocês já perceberam que com um sensor de temperatura sem fio, wireless, com um relé que se conecta ao sensor também sem fio, né? Zigbee, e obviamente o relé atuando sobre a ventoinha, o meu objetivo aqui é implementar um controle de temperatura do tipo liga e desliga. Então, como esse sensor ele não está dentro do aparelho, e também não faz sentido estar dentro do aparelho, porque, vamos lembrar, se ele tivesse dentro do aparelho, o sinal dele não conseguiria chegar aqui. Primeiro ponto, eu teria que abrir o aparelho para colocar esse sensor aqui dentro, mas não funciona porque não é só a questão de abrir o aparelho, é porque o sensor ele pode disparear do roteador, né? Então a gente sabe que aqui a carcaça é toda de metal e o campo eletromagnético dentro de uma superfície condutora
é nulo. Então a chance de não chegar campo eletromagnético, de não chegar o sinal, né, Zigbee, esse sinal wireless aqui, seria muito grande. E além disso, uma hora a pilha pode acabar, ele simplesmente pode disparear e eu precisar fazer o pareamento novamente. Então, vocês perceberam que a temperatura que eu estou medindo aí é a temperatura de radiação. A temperatura de radiação, ela sempre, obviamente, vai ser menor do que a temperatura interna ao aparelho. Mas eu fiz, embora eu não tenha pegado a equação de radiação e feito esses cálculos de forma meticulosa, na realidade, eu estabeleci a temperatura limite para que a ventoinha fosse acionada 34 graus, tá bom? Bom, eu sou bem conservador em relação a essa questão de aquecimento, então eu simplesmente estabeleci uma temperatura aí de radiação de 34 graus. Aí tem um aplicativo, então tanto o relé quanto o sensor de temperatura, eu enxergo eles via um aplicativo. E aí por esse aplicativo eu faço a estratégia de controle, que é a seguinte: se a temperatura de radiação ela for maior ou igual a 34 graus, então o relé ele vai estar atuando na ventoinha. E aí, se a temperatura de radiação for menor do que 32 graus, então a ventoinha ela é desligada. E aí, acreditem, essa comutação, né, esse liga e desliga, ele não é frequente. Eu diria que a cada 15, 20 minutos há essa comutação. Aqui uma informação a mais. Essa medição de temperatura ela tem um delay, né? Então aqui você tem um delay não apenas do elemento sensor, o elemento de medição de temperatura, mas como tem um delay também dessa comunicação entre o sensor e o roteador Zigbee. Então essa varredura, a coleta da temperatura por parte desse roteador Zigbee, ela não é instantânea. Eu diria que é uma atualização aí a cada 1 minuto, tá bom? Não tenho esse número exato, mas eu estou estimando que é cerca de 1 minuto. Em um minuto ele atualiza a temperatura, que sinceramente para controle de temperatura é aceitável. Então essa é uma sugestão para evitar o superaquecimento do seu amplificador. Aqui até eu fui extremamente conservador em botar esse sistema de controle de temperatura, porque eu tenho um espaço amplo, é bem ventilado, eu não tenho outros equipamentos que aquecem de forma demasiada do lado, mas é melhor se precaver, tá bom? Então eu fiz isso aí. Então, pessoal, é uma sugestão aí para vocês colocarem nos amplificadores de vocês. É óbvio, não necessariamente utilizar sensor de temperatura Zigbee, usar roteador Zigbee, usar relé Zigbee, tá bom? E fazer tudo isso sem fio. Pode fazer com fio, tá? Mas para mim foi uma opção mais cômoda, não foi uma opção cara, tá? Nesse relé aí, eu comprei ele pelo AliExpress também. Eu não gastei mais do que R$100. Nesse relé, o sensor, como eu falei, eu comprei aqui mesmo pelo Mercado Livre. Acho que foi uns R$70. Esse roteador foi uns R$100. Então, para um equipamento que vale muito mais do que isso, né? Eu acho que é interessante, tá bom? Agradeço aí a vocês pela atenção. E essa é apenas uma sugestão aí para fazer esse controle de temperatura, liga e desliga. Um abraço, pessoal. Pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar. Embora esse sistema ele funcione automaticamente, ele também pode ser controlado via comando de voz. Então, por exemplo, Alexa, ligue ventoinha.
Alexa, desliga a ventoinha.